Você sabia que a maioria dos casais não terminam por falta de amor? Eles terminam porque aos poucos esqueceram por que começaram. No início tudo parecia especial. As mensagens eram longas, as conversas atravessavam a madrugada, cada encontro acelerava o coração. Vocês acreditavam que nada seria capaz de separar aquela história. Mas então a vida aconteceu. Vieram as contas para pagar, a rotina, o cansaço, as preocupações, as frustrações que ninguém ensinou como enfrentar. E sem perceber, o casamento que nasceu para ser um propósito passou a ser apenas uma agenda compartilhada. Talvez você conheça essa sensação. Vocês moram na mesma casa, mas parecem viver em mundos diferentes. Dormem na mesma cama, mas carregam silêncios que nunca são quebrados. Trocam informações, mas já não compartilham a alma. E é exatamente nesse momento que muitos começam a acreditar na maior mentira do nosso tempo. Talvez eu tenha escolhido a pessoa errada. Mas e se o problema não for a pessoa? E se o problema for ter esquecido que o casamento nunca foi criado apenas para fazer duas pessoas felizes? Imagine um construtor que recebe um projeto magnífico para erguer uma grande obra, mas ele ignora a planta original e começa a construir apenas o que acha bonito. Por um tempo, tudo parece funcionar, até que surgem as rachaduras. E é isso que acontece com muitos relacionamentos. Tentamos construir um casamento sem conhecer o propósito para qual ele foi criado. A verdade é que o casamento não começou com um homem e uma mulher. Começou no coração de Deus. Antes de existir qualquer família, já existia amor, já existia comunhão, já existia relacionamento. E quando Deus criou o ser humano, ele não criou alguém para viver sozinho. Criou alguém capaz de amar, servir, perdoar e caminhar ao lado de outra pessoa. Por isso, o maior inimigo do casamento não é a discussão, não é a crise financeira, não é a diferença de personalidade. O maior inimigo do casamento é a ilusão. A ilusão de que o outro vai preencher todos os nossos vazios. A ilusão de que o sentimento inicial será suficiente para sustentar décadas de convivência. A ilusão de que podemos mudar o outro sem primeiro sermos transformados. Porque os casamentos que permanecem não são aqueles que nunca enfrentam tempestades, são aqueles que descobrem que existe algo maior do que as tempestades. Existe um propósito, uma missão, uma razão para continuar caminhando quando seria mais fácil desistir. Talvez hoje você esteja assistindo esse vídeo pensando que seu relacionamento está distante do que sonhou um dia. Mas permita-me fazer uma pergunta. E se essa crise não for o fim da história? E se ela for apenas o convite para redescobrir o propósito que vocês perderam pelo caminho? Porque um casamento extraordinário não nasce pronto. Ele é construído dia após dia, perdão após perdão, escolha após escolha. E a pergunta que fica é: vocês estão apenas vivendo juntos ou estão respondendo ao propósito para o qual Deus uniu vocês?